Chegou agora, rola a iniciativa então. Hoje a gente vai falar daquelas magias que põe fogo em tudo, né? Tá pegando fogo, bicho! Hoje a gente vai falar das principais magias do elemento fogo para vocês aqui no... Então, bora para as top 5, tá? Talvez você sinta falta de alguma, talvez eu já tenha falado em outro vídeo, então confere lá que a gente tem uma lista, uma playlist de magias arcanas e de magias divinas para Tormenta 20. Então dá uma conferidinha lá se a gente já não falou sobre elas. Eu vou começar com a queridinha de todo mundo que joga com mago, Bola de Fogo, né? O mito das magias. Ela é de segundo nível arcana, né? Da escola de evocação. A execução dela é padrão, o alcance é médio, a área de efeito dela é uma esfera de 6 metros de raio, a duração é instantânea e a resistência é reflexo que reduz a metade, o básico que todo mundo já conhece. Essa famosa magia ela vai criar uma explosão de fogo nessa área que causa 6 de 6 pontos de dano por fogo em todas as criaturas e objetos livres dentro da área. Então ela vai dar dano em tudo, ela explode e faz o estrago. A primeira melhoria dela é por 2 pontos de mana extra, você aumenta o dano em mais 2 de 6. Então você já poderia subir aí por mais 2 pontos de mana para 8 de 6 de dano e assim por diante. Lembrando do seu limite de pontos que você pode gastar. A segunda é que você pode transformar essa magia Bola de Fogo na antiga esfera flamejante do D&D, no caso. Então por 2 pontos de mana extra, você muda a área de efeito para uma esfera do flamejante de tamanho médio e a duração pela cena toda. Em vez do normal, você vai ter uma esfera ali de 1,5 m de diâmetro, e que causa 3 de 6 de pontos de dano em qualquer criatura que esteja no mesmo espaço que ela. E aí você gasta uma ação de movimento que faz com que ela possa voar até por 9 metros de distância, dentro do campo de batalha e causar dano nesse seu inimigo, Ela é totalmente imune a qualquer tipo de ataque, de dano, coisas assim. Mas ela ainda pode ser apagada por água. Então, se alguém jogar água, pular no lago, fazer qualquer coisa desse tipo, ela apagaria a esfera, tá? A criatura só pode sofrer dano por a esfera uma vez por rodada, tá? Não pode ser mais de uma, fazer ela tipo andar pra cá e acertar de novo, tá? Não pode. Tem que ser apenas uma única vez. E além disso, existe uma melhoria que eu achei legal, principalmente assim se você tiver que proteger um ponto, que por 3 pontos de mana extra, você pode ter a duração por um dia, ou até ser descarregada. E aí você cria uma pequena pedra flamejante que pode ser descarregada através de reação, tá? Então você pode fazer numa arma de arremesso, por exemplo, e arremessar, você poderia estar ativando. Uma vez detonada, ela vai fazer uma esfera de 6 metros de raio, como se fosse uma bola de fogo mesmo, mas seria como se fosse uma mina, que você poderia ativar quando tivesse seus inimigos ali dentro, por exemplo, tá? A próxima magia, ela também é arcana, é a lança ígnea de Aleph. Ela foi criada pelo mago imortal Aleph Olhos Vermelhos, estudioso vulcânico. Um NPC que já apareceu algumas vezes aí em Tormenta, em algumas aventuras, tá? Ela é de 3º nível e ela também é da escola de evocação. A execução é padrão, o alcance é médio, o alvo é uma criatura, a duração instantânea e o resistência você pode fazer reflexos para parcial. E o que você faz? Você vai criar uma lança de magma que você vai disparar contra o seu adversário. Ele vai causar 4 de 6 pontos de fogo de dano e mais 4 de 6 de dano por perfuração, tá? E além disso, o alvo fica em chamas. Ele vai receber
2 de 6 pontos de dano por rodada que ele continuar em chamas. Então assim, é um dano considerável que você dá. O alvo tem direito a um teste de reflexos. Se ele passar, ele toma metade do dano e não fica em chamas. Só que tem um detalhe, como aquela lança de magma, ela ainda tem respingos que espalha. E o que esses respingos fazem? Eles fazem com que os alvos adjacentes também possam entrar em chamas, né? Eles vão ter que fazer um teste de reflexo e caso falhem, eles vão ficar em chamas igual o alvo principal, tomando o mesmo dano, tá? Ela tem duas melhorias ainda. Por mais 3 pontos de mana, você pode aumentar o dano inicial em mais 2 de 6 e o efeito de chamas aumenta em mais 1 de 6. Isso quer dizer que se ele ficar em chamas, ele vai tomar 3 de 6 de dano, tá? Então é uma magia que pode dar 10 de 6 aí, né, com a melhoria, e depois mais 3 de 6 por rodada, enquanto o alvo não se apagar. Além disso, tem uma próxima melhoria que usa mais 4 pontos de mana, mas requer que você saiba usar quarto círculo de magia já. Ela muda a duração para cena ou até ser descarregada. E o que faz? Você vai criar 4 dardos iguais que ficam flutuando ao seu lado. E uma vez por rodada, você pode usar uma ação livre para disparar um dos dardos, causando o mesmo efeito da magia. Ou seja, você poderia invocar essa magia, ter os dardos flutuando e estar disparando outra magia e disparando um dos dardos como uma ação livre. Ou seja, você poderia fazer um belo de um estrago, tá? Então, essa daí foi a lança ígnea de Aleph. A próxima magia é Cólera de Azeger, Deus do Sol. É uma magia divina de quarto círculo de evocação também, tá? A duração dela, a execução dela é padrão, o alcance é médio, a área de efeito dela é uma esfera de 6 metros de raio, a duração instantânea e reflexos evita parcialmente parte do dano. E o que ele vai fazer? Ele vai criar uma explosão de uma luz dourada, né? Como se fosse o sol mesmo, né? E as criaturas na área ficam cegas por 1 de 4 rodadas, elas entram em chamas, né, e tomam 10 de 6 pontos de dano. No caso de mortos-vivos, o dano passa a ser 10 de 8 pontos de dano, tá? Uma criatura que passe no teste de resistência evita ficar cega, não fica em chamas e toma metade do dano apenas. As melhorias: 2 pontos de mana extra você consegue aumentar em mais 2 de 6 o dano. No caso de mortos-vivos, aumenta em 2 de 8. Você pode, por mais 2 pontos de mana, aumentar a área de efeito em mais 6 metros de raio. Passaria a ter 12 de raio, por exemplo, né? Ou 24 de diâmetro, ou seja, uma baita de uma esfera. Você faria um estrago num exército, por assim dizer, principalmente se for de morto-vivo, então o estrago seria maior ainda. E por mais 5 pontos de mana, você pode fazer a luz purificadora do Deus Sol. E o que isso quer dizer? Ela dissipa todas as magias de necromancia que estejam ativas na área. Só requer que você tenha acesso ao quinto círculo de magia. E já seguindo aí pelas magias divinas, é uma outra queridinha dos clérigos que eu vou falar agora, né? Coluna de Chamas. É uma divina de terceiro círculo, também da escola de evocação, né? A evocação gosta de magias de fogo, né? A execução dela é padrão, o alcance é longo, ou seja, você poderia invocar de uma distância grande. E a área de efeito dela é um cilindro com 3 metros de raio, ou seja, 6 de diâmetro, por 30 metros de altura, tá? Você poderia acertar. A duração é instantânea e o reflexo reduz a metade isso daí. O que você vai criar? Você vai criar um pilar de fogo, né? Sagrado, por assim dizer, né? Já que é divino. E você causa 6 de 6 pontos de dano por fogo e 6 de 6 pontos de dano por luz, tá? Em todas as criaturas e objetos que estejam na área, objetos livres, tá? Que estejam soltos por lá. Ela tem duas melhorias. Por mais 1 ponto de mana, você consegue aumentar o dano de fogo em mais 1 de 6. E por outro 1 ponto de mana, você aumenta o dano de luz em 1 de 6. Última magia e quinta magia aqui do nosso vídeo hoje é Relâmpago Flamejante de Reinhardt.
arcana, magia arcana de quarto círculo e de evocação. Hoje só teve evocação aqui da escola. A execução é mais longa, são 2 rodadas, o alcance é médio, o efeito é que você cria bolas de fogo e relâmpagos juntos, tá vendo o nível da magia, né? A duração é sustentada e a resistência é reflexo, que reduz a metade, tá? Essa magia é extremamente poderosa e foi criada pelo arquimago Reinhardt. Na primeira rodada de execução, você vai invocar energias elementais do fogo e suas mãos ainda ficam em chamas. Na segunda rodada, você invoca as energias elementais dos relâmpagos, ficando com a outra mão eletrificada, ou seja, você vai ter fogo numa mão e relâmpago na outra. Você já está imaginando o estrago que vem por aí. Então, pela duração da magia, você pode usar uma ação de movimento para disparar bolas de fogo, sendo que são 6 de 6 de dano de fogo numa explosão de 3 metros de raio, ou relâmpago, sendo 6 de 6 pontos de dano de eletricidade numa linha. Então você pode disparar ou bola de fogo ou relâmpago naquela rodada, tá? Mas você também pode, como uma ação padrão, usar as 2 mãos num ataque de energia mista. Tem nego aí perguntando qual que é o nível do estrago que vai ser já. E aí você vai rolar 12 de 12 pontos de dano, sendo metade de fogo e metade de eletricidade, numa explosão de 6 metros de raio. Ou seja, você vai juntar as mãos aqui, ó, e vai disparar sei lá, um Mega Kamehameha. Você precisa estar com as 2 mãos livres quando você invocar invocar o efeito misto. E isso consome toda a energia da magia, então vai terminar ela completamente. Se você estiver usando uma mão de cada vez, você vai poder manter essa magia desde que você pague a parte sustentada. Agora, se você disparar essa energia mais potente, aí a magia se encerra, você não sustenta mais. Ela tem ainda uma melhoria. Por 4 pontos de mana extra, ela aumenta o dano das rajadas em mais 1 de 6, ou seja, ou de eletricidade ou de fogo, tá? Passa a ser 7 de 6, se você usar. E a rajada mista ganha mais 2 de 12, ou seja, passa a ser 14 de 12. Ou seja, você pode manter ela usando e fazendo estrago no início, e a hora que você quiser dar o dano de verdade em quem precisa, você junta as mãos aí e dispara a energia. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Quem não é inscrito, se inscreva para dar uma força. A gente está trazendo aí as top 5 magias de fogo, apesar dessa última ter eletricidade, mas ela tá dentro da lista. E a galera que já tá inscrita, muito obrigado, pessoal. Continua comentando, manda aí as magias que vocês gostariam de ver aí, que a gente pode fazer um vídeo sobre elas, tá bom? Então, até a próxima e que rolem os dados!